Tumulto no presídio Santa Augusta, em Criciúma. Parentes de detentos entraram em confronto com a polícia em frente à unidade. Durante a confusão no lado de fora, presos fizeram um motim e depredaram uma das alas. A princípio só estavam batendo aqui, quebraram uma galeria, mas tá tudo dominado. Na capital, mais protesto. Familiares de detentos do complexo da Agronômica continuam acampados e tentam impedir a passagem de veículos na rua que dá acesso à penitenciária. Enquanto isso, agentes continuam em greve pedindo o atendimento das reivindicações da categoria. Depois do susto à liberdade, esposa e filha de bancário ficam refém de bandidos por 12 horas no oeste do estado. Para soltar as vítimas, os sequestradores pediram todo o dinheiro do cofre da agência. Brutalidade que se repete. Em menos de uma semana, 2 mendigos tiveram parte do corpo queimada. Um deles continua internado em estado grave. E no esporte, as informações sobre o primeiro jogo da final do Catarinense, Jack e Figueira se enfrentam no domingo à tarde na Arena Joinville. O Band Cidade desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. 2 adolescentes são os suspeitos de terem ateado fogo num morador de rua em Itajaí. Na cidade vizinha Camboriú, outro mendigo também sofreu queimaduras pelo corpo durante uma briga. Um homem que não teve a identidade divulgada ficou com 50% do corpo queimado. Ele dormiu às 6 horas da manhã de quinta-feira, quando 2 adolescentes teriam se aproximado. Com querosene e fósforos, eles teriam ateado fogo no morador de rua. Os jovens fugiram de bicicleta e ainda não foram identificados. O homem permanece internado no Hospital Marieta Conder Bornhausen, em Itajaí. O estado de saúde dele é grave. No dia anterior, em Camboriú, também na região do Vale, um outro morador de rua se envolveu em uma briga em um ponto de ônibus e acabou sofrendo queimaduras em 40% do corpo. Populares deteram o rapaz que colocou fogo no outro, né? A gente recebeu informações que eles estavam no ponto de ônibus bebendo juntos, se desentenderam, iniciaram uma vias de fato. Um deles mordeu o outro, né, no dedo, parece que foi uma mordida que foi forte e até lesionou. Esse que teve o dedo mordido conseguiu uma quantidade de gasolina que alguém estava cortando a grama com aquelas máquinas a gasolina. Ele conseguiu uma quantidade de gasolina e jogou essa gasolina no outro homem que ele tinha lhe mordido e ateou fogo com o seu isqueiro. E pegou sua bicicleta e saiu em direção ao centro de Camboriú. Nesse momento, os populares que passavam por ali conseguiram detê-lo e ligaram para a polícia militar, que foi até o local. O morador de rua foi socorrido e encaminhado ao Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú. Já o outro homem, de 34 anos, envolvido na confusão, foi preso e levado à delegacia de polícia de Camboriú. É cada vez maior o número de carros clonados em Santa Catarina, um transtorno para quem é dono do veículo original. Uma portaria estadual permite a mudança da placa, mas para isso é preciso comprovar o motivo. Há 2 anos, seu Noel resolveu comprar este carro, modelo importado, para o filho. O que ele não imaginava é que o presente se transformaria num grande problema. Cerca de um mês depois, veio a suspeita de que o veículo estava clonado. Certo dia, um policial de Laguna me ligou, acho que eram às 11 e pouco da noite, falando que o meu carro tinha se envolvido num acidente e tinha fugido, e eles conseguiram pegar só a placa do carro. Verificando a placa do carro, o policial constatou que estava no meu nome. Entrou em contato comigo e falou que eu tinha me envolvido no acidente, e eu falei para ele que não, que o carro se encontrava aqui na cidade. Depois de uma vistoria, ele teve a certeza que o veículo dele era o original. Em pouco tempo, a suspeita de que o carro tinha um clone foi reforçada. As multas começaram a chegar na casa de seu Noel. Algumas delas com registro em diferentes regiões de Santa Catarina, já outras em outros estados brasileiros. Laguna, Balneário Camboriú, Ribeirão Preto, em São Paulo, e São José dos Pinhais e Curitiba, no Paraná. Essas são as cidades em que o clone teria rodado e cometido as infrações de trânsito. Depois de muita dor de cabeça para derrubar as multas, o dono do carro original luta agora para mudar a placa do carro e aguarda um laudo do fabricante. É difícil pra gente, entendeu? Trabalhar aí para conseguir as coisas, e quando você menos espera, o teu carro está clonado. E você imagina a dor de cabeça que vai dar, isso se nós conseguir trocar a placa desse carro. Se não conseguir,
A mudança de placa é permitida através de uma portaria publicada no ano passado pelo Detran de Santa Catarina, mas não se trata de um processo simples. É preciso uma série de papéis e laudos. Este delegado diz que é como se uma pessoa quisesse trocar de identidade. Precisa justificar o motivo através de documentos. É um processo que tem uma certa morosidade, porque há uma série de documentos a serem anexados, juntados e produzidos e reproduzidos dentro desse processo. A portaria 224 do Detran do ano 2013 faz essa menção, faz essa autorização, mas a autorização fica condicionada ao cumprimento de alguns requisitos por parte do proprietário desse veículo. Susto na escola. A Polícia Militar apreendeu na manhã de hoje uma arma de fogo com um adolescente em Camboriú. O jovem de 16 anos disse aos policiais que o revólver calibre 38 com 5 munições seria utilizado para se defender de um grupo de alunos com quem ele teria uma desavença. O fato aconteceu em uma escola estadual, no bairro Tabuleiro, em Camboriú. Por sorte, a Polícia Militar conseguiu evitar que o pior acontecesse dentro da unidade escolar. Bom, na verdade foi uma denúncia através do 190, né? Chegou essa informação para a Polícia Militar. A viatura deslocou até o local já com algumas informações. No local foi constatado que em uma sala de aula havia um adolescente de 16 anos que portava um revólver calibre 38. Ele mesmo entregou a arma para os policiais, né? Não houve nenhuma resistência nesse sentido. Um outro colega de 17 anos assumiu ser o dono da arma. A diretora da escola preferiu não gravar entrevista, mas garantiu que esta é a primeira vez que uma situação como esta acontece na unidade. Já os 2 garotos envolvidos na ocorrência foram encaminhados à delegacia, acompanhados do Conselho Tutelar. Tensão para uma família no oeste do estado. Mãe e filha foram libertadas agora à tarde depois de quase 12 horas em poder de bandidos. E o alvo da quadrilha foi a família do gerente do Banco do Brasil de Xaxim. Eles queriam todo o dinheiro do cofre da agência e estão foragidos. Eram 4h30 da tarde de hoje quando o carro da Polícia Militar chegou à delegacia de Xaxim, trazendo as vítimas no banco de trás. Elas haviam sido liberadas pelos sequestradores por volta das 15 horas em Chapecó, após terem sido feitas reféns. As vítimas foram rendidas ontem por volta das 18 horas quando chegavam à sua residência. Os bandidos ficaram aqui até as 4 horas da manhã quando saíram com a esposa e a filha do gerente e que foram levadas para um cativeiro no bairro Passo dos Fortes, em Chapecó. O gerente só foi liberado por volta das 6 horas da manhã sob a ameaça de que teria que limpar o cofre do banco e entregar em um local onde seria informado posteriormente. O gerente avisou os seguranças do banco o que estava acontecendo e eles acionaram a polícia. Segundo o delegado Adilson Bressan, os bandidos devem ter percebido que algo havia dado errado e resolveram soltar as vítimas. Então, essas informações quanto ao cativeiro, né, foi a Polícia Militar que esteve no local, mas em princípio não havia ninguém lá dos sequestradores. Já estão aqui na delegacia, inclusive, ilesas as duas, né, felizmente nada aconteceu com elas. Umas pistas, mas na verdade a partir de agora a DEI que é que vai assumir as investigações e vai continuar com o inquérito policial. O fato chocou a população de Xaxim de cerca de 30 mil habitantes. Esse vizinho das vítimas relata que nada ouviu e que somente soube do fato pela imprensa. A gente não percebeu nada, né, de diferente, tanto é que eles trabalham também, os dois, né, a gente está sempre trabalhando e a gente soube hoje de meio-dia, daí já quando eu tinha notícias que tinha acontecido, que o banco estava fechado, daí viemos a saber que era eles, né. A polícia acredita que sejam 4 os envolvidos no crime. Eles ainda estão foragidos. E a seguir, tensão no sistema prisional. Hoje à tarde, presos queimaram colchões e quebraram portas num presídio do sul do estado. A Secretaria de Justiça e Cidadania garante que o governo tem um plano de segurança para minimizar a situação dentro das unidades. Muita confusão em Criciúma, no sul do estado. Uma rebelião no presídio Santa Augusta movimentou o efetivo da polícia. Familiares dos detentos estavam revoltados. As informações de familiares dos detentos são de que a rebelião começou devido à suspensão das visitas, que ocorre desde o início da greve dos agentes penitenciários. Boatos de que haviam detentos mortos tumultuavam cada tentativa de negociação da Polícia Militar com os familiares. Nós estamos preocupados com a situação lá dentro,
Ah, mas é difícil, hein? Tu acha que nesse bate-boca, nós vamos chegar a algum lugar, gente? Não, eu não estou falando, vocês estão falando sozinhos. Deixa ele falar a versão dele primeiro, depois a senhora fala de vocês. Calma, deixa ele falar. Nossa equipe teve acesso ao áudio que relata a situação dentro do presídio na hora do motim. Botaram fogo em algumas coisas aqui na Galeria G, mas o bombeiro já controlou, tá ok? Não tem mais fogo. E agora estão tentando fazer uma negociação aí. Tá dominado aí, ô Guarnições, tá dominado, tá? A princípio só tava batendo aqui, quebraram uma galeria, mas tá tudo dominado. No lado de fora, um dos momentos mais tensos foi quando o diretor do presídio, Jovino Zanelato, deixava a instituição. Familiares cercaram o automóvel e tentaram impedir a passagem do veículo. Até mesmo uma bicicleta foi arremessada contra o carro. A tarde foi de muita confusão em frente ao presídio Santa Augusta, onde familiares buscavam informações sobre os detentos. A situação só se acalmou quando um representante da OAB conversou com os familiares. As visitas de sábado e domingo estão liberadas. A única preocupação agora é só com o estado da Galeria D, onde celas foram quebradas, torneiras foram quebradas. A gente pede para vocês, gente, para que vocês nos ajudem, para que a gente possa finalizar isso com calma, com tranquilidade. Nenhum comunicado oficial sobre feridos foi divulgado. E os protestos continuam. Em Florianópolis, familiares dos detentos do Complexo Penitenciário da Agronômica permanecem acampados em frente à unidade. O motivo é a greve dos agentes que vem impedindo as visitas. O secretário de Estado da Justiça e Cidadania disse que o governo negociou no ano passado com 26 categorias, cerca de 1.200 servidores, incluindo os agentes penitenciários. Esse acordo é válido por 2 anos e não há possibilidade de uma nova proposta aos grevistas, principalmente financeira. Saad Becker negou que o Estado não cumpriu o acordo, como foi afirmado pelos agentes. Não vou polemizar essa questão com o sindicato. Se fosse verdade as alegações do sindicato, as decisões do Poder Judiciário muito provavelmente seriam outras. Enquanto a greve não chega ao fim, a Secretaria de Estado, Justiça e Cidadania garante que o governo tem um plano de segurança para minimizar as tensões nos presídios. Esse plano não será divulgado e pode ser executado a qualquer momento. Além de desmentir o governo, dizendo que o acordo não foi cumprido e que não conseguem negociar, os agentes penitenciários vão manter a greve por tempo indeterminado. Em reunião com o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual, o Sintesp, eles decidiram liberar uma visita por preso no Complexo da Agronômica e na Penitenciária de São Pedro de Alcântara. A deliberação é justamente para mostrar para o governo a nossa sensibilidade em relação à unidade, que é um setor frágil, que pode cair a qualquer momento. Mas a proposta da visita única não agradou os familiares dos detentos. Desde ontem, eles estão em frente ao presídio da Agronômica na capital. Montaram barracas, trancaram a rua e garantem que só vão sair depois que a situação em todas as unidades prisionais voltar ao normal. Os presos catarinenses estão sem banho de sol e visita por causa da greve. Aceitamos porque eles só querem liberar aqui os outros presos. E as outras cadeias, as outras mulheres, mãe, filhos, querem visitar os pais. A gente vai ficar firme e forte até o governo dar satisfação pra gente. A gente quer visita e a gente quer os direitos dele lá dentro. Depois da confirmação de um surto de sarna, as internações e cirurgias eletivas foram retomadas no hospital de Joinville. Quase 50 pessoas ainda estão em tratamento por causa da doença. A origem do surto de sarna, que praticamente parou as atividades do hospital, ainda não foi identificada. Uma das hipóteses mais prováveis é que tenha se disseminado no lar de idosos Elizabeth, que fica anexo ao hospital. Pelas nossas investigações, pode ter saído de um caso índice de alguma internação no lar Elizabeth. Na semana passada, 48 pessoas apresentaram sintomas de escabiose. 31 delas eram funcionários do hospital. O risco de propagação da doença por parte dos pacientes e funcionários que foram contaminados está descartado. Todos foram medicados e receberam uma loção para tratar a pele.
Na próxima semana, eles devem receber a dose de reforço. A Vigilância Sanitária e Epidemiológica do Estado mantém o levantamento de dados e o controle diário. Os procedimentos na entrada e saída do hospital foram reforçados. Continuar com os procedimentos do controle de infecção hospitalar e cada vez ficar mais atentos não só para a escabiose, mas também para outras doenças transmissíveis. As atividades no hospital foram retomadas de média complexidade que foram canceladas na semana passada, foram remarcadas. Houve um grande prejuízo para a instituição financeiro, né? Nós entramos em contato com a secretária estadual de saúde, a Tânia, pedindo auxílio financeiro. Estamos aguardando via Estado também o auxílio financeiro, porque houve uma interrupção de internações, mais de 100 cirurgias foram suspensas, então houve um grande prejuízo na instituição. E depois do intervalo tem futebol, a expectativa para o primeiro jogo da decisão do Catarinense entre Joinville e Figueira. E na reta final do hexagonal, 3 times brigam pelo título. Nós já voltamos. Futebol, o hexagonal do Campeonato Catarinense entra na reta final e 3 times brigam pelo título. Todos os jogos da 9ª rodada vão ser amanhã, às 4 horas da tarde. O Avaí, primeiro colocado com 16 pontos, recebe o Marcílio Dias, que está na 3ª posição com 14. O Marinheiro precisa da vitória para ter chances ainda de brigar pelo título, mas o Leão da Ilha atravessa uma fase espetacular e ainda tem a torcida a favor. Em Ibirama, o Atlético, lanterna da competição com 6 pontos, estaria hoje rebaixado, mas ainda tem chances da fuga, porque tem adversários diretos. Joga com o Brusque, quarto na classificação com 8 pontos. Jogo em que só a vitória interessa para os 2 times, hein? Em Jaraguá do Sul, a Juve, que está na 5ª colocação com 7 pontos, é outro time que não pode nem pensar em empatar. O problema é que o adversário do moleque travesso é a Chapecoense, vice-líder do hexagonal, com os mesmos 16 pontos do líder Avaí. O Verdão do Oeste, se ganhar do Juventus, decide o título com o Avaí na última rodada em Chapecó. E a expectativa é grande para o primeiro jogo da decisão do Catarinense. Jack e Figueira se enfrentam no domingo, às 4 horas da tarde, na Arena Joinville. O Joinville, que busca o 11º título estadual, quer vencer em casa para depois administrar o resultado no Orlando Scarpelli. Com a volta de pelo menos 6 jogadores, o time entra em campo praticamente completo. O único desfalque é o capitão Rafael. O atacante Jael, com 5 gols em 8 partidas, é um dos destaques da equipe. É final, é diferente, é título que está em jogo, então acho que não tem bola perdida. Nós vamos entrar focados 100% no jogo, ter tranquilidade, ter humildade, saber que temos que marcar, temos que jogar, ter a humildade de saber que está disputando o título. Já o Figueirense, que venceu 15 vezes o estadual, pode entrar em campo sem a sua principal arma. O volante Marcos Assunção está com dores musculares. Mesmo assim, ele foi relacionado pelo técnico Vinícius Eutrópio. Na coletiva de hoje, o treinador destacou o equilíbrio que existe entre os 2 times. É muito equilibrado, sem dúvida, porque tem um excelente treinador do outro lado, um belo trabalho, né, e bons jogadores, uma equipe que já vem do ano passado sendo trabalhada também, é bom que diga-se de passagem. E a nossa equipe, contra o tempo, conseguiu encurtar essa distância, né, e chega basicamente o nosso time completo, exceção, volto a dizer, que a gente reclama aí um pouco, brincando, é Rivaldo e Paulo Roberto, que semana que vem deve estar com a gente. E a seguir, eleições 2014, as informações para quem precisa regularizar o título ou fazer o cadastro biométrico. E ainda polêmica, a Procon pede que o comércio retire das prateleiras ovos de Páscoa que estariam incentivando o bullying. O trânsito no centro de Florianópolis vai ser alterado nesse fim de semana para a realização da procissão Senhor dos Passos.
A partir das 00h de sábado, o tráfego de veículos fica suspenso nas ruas Menino Deus, Bulcão Viana, Tiradentes e no entorno da Praça 15 de Novembro. As avenidas Mauro Ramos e Hercílio Luz serão bloqueadas às 7h30 da manhã e depois às 8 da noite. No domingo, as alterações começam às 6 da manhã, com as mesmas interrupções do tráfego do dia anterior. A partir das 4 da tarde, a imagem sacra sai da Catedral Metropolitana e é levada até a Capela do Hospital de Caridade. A peregrinação será pelas ruas Tenente Silveira, Deodoro, Conselheiro Mafra, Arcipreste Paiva, Tiradentes, Bulcão Viana e Menino Deus. Os desvios ocorrem pelas ruas laterais dessas vias, onde deve ocorrer a procissão. O fim de semana vai ser de predomínio de sol e aumento de nebulosidade em todas as regiões. Pode chover na Grande Florianópolis e Litoral Norte. No sábado, a mínima deve ser de 11 graus na Serra e a máxima de 31 no Litoral Norte. No Planalto Norte, mínima de 15 e máxima de 25 graus. No Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Sul, máxima de 30 graus. No Oeste, mínima de 17 e máxima de 28. Condição parecida no domingo. O Procon de Santa Catarina pediu a retirada do mercado dos ovos de Páscoa que estariam incentivando o bullying. O produto direcionado para as crianças estava sendo vendido em diversas unidades. Está no Código de Defesa do Consumidor. É proibido vender qualquer produto que incentive, dentre outros itens, o preconceito ou a violência. Por isso, todas as unidades deste ovo de Páscoa foram retiradas do mercado. A embalagem continha uma brincadeira que classificava as crianças com adjetivos que incitavam a discriminação. A ação começou há 2 dias no Rio de Janeiro. Ontem, o Procon de Santa Catarina enviou um ofício à Associação Catarinense de Supermercados. Nesta sexta-feira, já não é mais possível encontrar o produto à venda nas gôndolas e prateleiras. E o mesmo deve acontecer em outras cidades do estado. Mostrar essa disparidade, essa provocação. Então, isso que nós não podemos permitir. As perdas da indústria, ela deve discutir com ela mesma. Nem no cartaz com os produtos da marca o ovo de Páscoa está mais. Para esta psicóloga, os efeitos de uma publicidade como essa podem ser permanentes, já que muitas crianças levam para a vida adulta traumas que viveram na infância. Dependendo de qual for o rótulo, né, que foi dado para ela, qual for o apelido que for dado para ela, elas podem ficar com mais problemas ou desenvolver algum tipo de transtorno. Se dependesse da avaliação dos consumidores, o produto não seria comprado. A opinião de pais, mães e avós é unânime, a de que não é um presente ideal para as crianças. Eu acho que está errado, eu não compraria. Eu não compraria para minha neta. É incentivar as atitudes menos saudáveis, né, na vida infantil. 2014 é ano de eleições e quem precisa regularizar a situação, fazer o cadastro biométrico e principalmente o título, tem que ficar atento ao prazo final para poder votar. Este ano, mais uma vez, a população vai às urnas. Em outubro, será a vez de votar para presidente, deputados, senadores e governadores. E é grande a expectativa pela participação da juventude. Estima-se que cerca de 11 milhões de jovens brasileiros exercerão sua cidadania. Entre eles, pelo menos 3 milhões com idade entre 16 e 17 anos. É o caso de Leandra. Aos 16 anos, mesmo não sendo obrigatório, ela acredita que seu voto pode fazer a diferença. A gente precisa saber escolher a pessoa certa, porque não existe só políticos ruins que se envolvam com mensalão. Porque quando você fala do Brasil, você já pensa, Brasil, o país da corrupção. E não é só isso, a gente precisa dar o nosso próprio voto para mudar essa situação, para o nosso futuro ficar melhor também. E tanto para jovens como Leandra, como para quem tem alguma pendência com a Justiça Eleitoral, é importante não perder o prazo de cadastro, que encerra no dia 7 de maio. Para quem vai fazer o primeiro título, se alistar como eleitor, para quem quer transferir de domicílio eleitoral e para quem quer alterar os dados, mudar o local de votação. Qualquer alteração ou mesmo o primeiro título eleitoral tem essa data
para procurar o cartório eleitoral. Nessas eleições, mais de 22 milhões de pessoas no país vão ser identificadas na hora do voto por meio das digitais. Em Santa Catarina, 11 municípios da Grande Florianópolis foram convocados para o recadastramento biométrico entre o final de 2013 e início de 2014. Quem ainda não fez o cadastro precisa procurar o cartório eleitoral. O prazo final também é o dia 7 de maio. A lista de cidades com cadastro biométrico obrigatório pode ser consultada no site que aparece na sua tela. E você fica agora com o Jornal da Band. Um ótimo final de semana a todos e até segunda-feira. Boa noite e um bom fim de semana.